Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos trazer, como é tradicional, pelo menos uma vez por mês, o Onde Investir em Dezembro, onde nós trazemos um panorama, né, do que aconteceu aí no último mês, as nossas perspectivas para o mês de dezembro, de acordo com as nossas estratégias, de acordo com as recomendações aqui dos nossos analistas. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal. Para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. E coloquem aqui nos comentários o que vocês esperam de dezembro, janeiro, enfim, dos próximos trimestres, né? Eu lembro, tá, pessoal, que eu vou comentar aqui um pouco sobre as nossas estratégias para vocês entenderem na prática como elas funcionam. E quando eu falar o nome delas, vai estar aqui na descrição o relatório de performance que explica como funciona cada uma das estratégias e tem o resultado delas. Tanto as de curto prazo quanto as de longo prazo. Ah, quero ver lá a carteira Micro e Small Caps. É só clicar, vai ter o desempenho, vai ter o gráfico, tudo certinho. Lembrando que a gente atualiza, né, esse relatório aqui diariamente. Eu já deixo agora para depois não ter que precisar ficar voltando ali, xaropeando vocês toda vez que eu comentar sobre alguma estratégia. Tá? Eu lembro que hoje foi realizada a nossa mentoria para clientes. A gente faz a de longo prazo sempre no primeiro dia útil de cada mês e, claro, no decorrer do mês aí a gente faz outras mentorias também. E é importante sempre, né, pessoal, que o investidor ele pense de forma estrutural, menos o que está acontecendo no curto prazo, mas como o curto prazo vai afetar a nossa carteira ou a nossa estratégia, seja uma carteira de longo prazo ou seja uma estratégia de curto prazo, tá? Porque senão as pessoas ficam muito malucas com o curtíssimo prazo e não conseguem nem agir e, obviamente, acabam não investindo bem, tá? A gente tem que lembrar também que é importante que cada um respeite o seu perfil, a gente bate muito nessa tecla com os nossos clientes, né? E que a bolsa tem volatilidade, né, pessoal? Então vai acontecer em alguns momentos a gente ganhar dinheiro, outros não, mas o fato da gente ter estratégias e seguir essa estratégia, né, que nos mantém vivo no mercado, que nos dá a chance de ganhar dinheiro ao longo do tempo, pelo menos é nisso que a gente acredita e nisso que os nossos resultados históricos, que são excelentes, são baseados, tá? Primeiro falando um pouquinho sobre o mês, falando sobre as perspectivas agora para dezembro, nós tivemos uma série de indicadores importantes sendo divulgados tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, na China, na Europa. Na situação na Europa continua bastante complicada. Na China a gente já viu, né, o pessoal daqui a um pouco já vai começar a liberar mais as restrições em função do Covid. E como lá eles têm essa tara, né, entre aspas, aí por crescer, a gente viu já eles anunciando dinheiro, né, anunciando liberação de recursos para o setor imobiliário. A gente vai ver isso acontecendo em outros segmentos também. Nos Estados Unidos, nós tivemos a Black Friday mais ou menos, né, agora a Monday, a Cyber Monday foi muito forte e nós tivemos, por exemplo, a Amazon aí batendo o recorde de venda nesse período agora e a gente espera um final de ano mais forte, tá? E já em relação à questão da inflação dos juros americanos, que é importante a gente monitorar, nós tivemos alguns indicadores, né, de inflação mais fracos. Hoje, inclusive, foi divulgado o gastos com consumo, que subiu abaixo do esperado. E o que isso significa, né, pessoal? Que o efeito do Fed ter aumentado os juros já começa a tomar conta da economia americana, e quando a gente vê esse mini arrefecimento, vamos dizer assim, da economia americana, é bom à medida que o Fed não vai precisar elevar o juro acima do esperado, né? Existe uma possibilidade já na próxima reunião do Fed, ao invés de eles subirem 0,75 ponto percentual a taxa deles lá, né, subir em meio ponto percentual, né? Lembrando que em termos de desemprego, enfim, é o melhor momento aí da história da economia americana, então a inflação arrefecendo é importante. Aqui no Brasil, Black Friday não foi bom, tá, pessoal? A gente esperava mais positivos os números, mas não vieram bons. Nós tivemos uma queda quando a gente fala do varejo online, de eletro, departamentos, móveis, que é um segmento muito importante, e isso não veio positivo, tá? Então acabou sendo a pior Black Friday quando a gente fala no varejo online, e no varejo físico também nós tivemos queda nas vendas. Nós tivemos números de inflação um pouco mais preocupantes, como o IPCA, que foi divulgado na semana passada, mostrando que os preços administrados, né, como por exemplo a parte de
combustíveis, energia, né? Já em níveis um pouco mais elevados, acelerando mais. Em compensação, nós tivemos aí o IGPM sendo divulgado essa semana mais uma vez com deflação. Então tá misto ainda os sinais, né? E a gente pode sim entrar 2023 com a inflação acelerando um pouco mais ou não, né? Mas aqueles períodos ali de só deflação eles ficaram para trás. Mas nesse momento a inflação aqui no Brasil está acomodada. Em relação à parte do desempenho da economia, hoje foi divulgado o PIB do terceiro TRI, que subiu 0,4% em relação ao segundo trimestre e subiu 3,6% acima do mesmo período do ano passado. Esse foi o melhor resultado da série histórica do trimestre desde aí de 1996. Né? E também cresceu acima, quase 5% ou 4,5% em relação ao pré-pandemia. Bom, né, pessoal? Obviamente, né, assim como a gente viu os indicadores de desemprego também mostrando um desemprego menor, mesmo que ainda elevado aqui no Brasil, mas segmentos importantes como indústria e agricultura cresceram menos aí do que o esperado. Então a gente já vê uma certa lateralidade aí da economia brasileira que também acaba trazendo um refresco aí em função da inflação, tá? Mesmo que a gente esperasse um crescimento maior aí a médio e curto prazo. E claro, né, pessoal, tem toda essa questão aí do Lula assumindo em janeiro, equipe de transição, quem vão ser os ministros, o tamanho da PEC que vai passar, que não vai passar, isso tudo, né, pessoal, a gente tem que aguardar, avaliar tudo com calma para daí tomar algum tipo de decisão ou não, mas como a gente tem as carteiras bem estruturadas, dificilmente a gente vai mudar alguma coisa em função disso. E eu lembro, né, pessoal, que para a gente aqui é muito importante ter o que a gente chama de pensamento global. Então, praticamente todas as nossas carteiras e estratégias têm ativos internacionais, tem muita empresa exportadora, para a gente não depender só da economia local. E se vocês olharem o nosso desempenho histórico da maioria das estratégias, é muito positivo também em função disso, tá? E além disso, a gente espera, sim, que nós tenhamos um mundo com inflação mais alta por mais tempo. Aqui no Brasil a gente é um pouco mais acostumado, lá fora menos, né? Fazia 30, 40 anos que a inflação não vinha tão alta, por exemplo, nos Estados Unidos. E quando a gente fala de bolsa, quando a gente fala de renda fixa, a gente pode sim se aproveitar disso. A gente sabe que inflação alta não é bom, mas a gente pode se aproveitar na renda fixa. Tá cheio de títulos pagando bem, 1,2% ao mês aí sem imposto de renda. Né? Nós temos dentre as nossas recomendações. E quando a gente fala especialmente a parte de bolsa, que é o que eu comentei que a gente já está muito preparado nesse sentido, é ter aquelas empresas que conseguem repassar preços. Né? Tem várias empresas brasileiras que conseguem repassar preços e tem várias empresas internacionais, especialmente as americanas, que também conseguem repassar preços. Tá? Porque o caso contrário, né, pessoal, tem muita empresa aí que pode ser jogado fora do mercado. Hoje, inclusive, a gente viu a Paranapanema, que já era uma empresa que há anos já vinha com problemas, pediu recuperação judicial. Então é importante a gente entender, né, que a nossa carteira de ações, por exemplo, esteja posicionada em ativos que performam bem nesse período inflacionário. E também é importante, como eu falei lá no início, pensar estruturalmente, né, porque em algum momento tem inflação. Então a gente já tem que preparar a nossa carteira justamente para esses momentos de juro mais alto e inflação mais alta, que é o que a gente vem fazendo aí desde 2017. Esse ano o Ibovespa ainda está em alta aqui, né, pessoal? 5,82%, o IDIV 13%, o índice de small caps quase 14% de baixa, o SP em reais, que seria o IVVB, está com 20% de baixa, o dólar ainda cai 14%, o IFIX sobe 2,6%, o Bitcoin quase 70% de baixa, o CDI já está rendendo 11%. Trazendo uma avaliação aqui mais de curto prazo, e como eu falei, nós temos várias estratégias de médio e curto prazo que com 10 minutos vocês conseguem acompanhar por dia. Swing Trade, rastreador, a gente lançou uma carteira semanal nova agora, Top Picks semanal. Tem a parte que está no Full Trader, né, Long Short, opções e o Day Trade, menos o Day Trade que com 10 minutos por dia não dá, tem que ser mais. As outras com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. O Ibovespa, ele rompeu, né, pessoal, a tendência de alta de curto e médio prazos e ele pode acelerar as baixas se perder aqui os 108 mil pontos. Então ele está em tendência de baixa, médio e curto prazo e pode acelerar perdendo esse patamar aqui importante. O IVVB, que representaria o SP em reais, né, pessoal, está em tendência de alta.
em médio e curto prazo, né? Ele encostou aqui na máxima ali, que era em torno de R$242. A gente viu os mercados lá fora subindo aí no mês passado, mesmo com a baixa aqui, né? Mas a tendência segue altista e o nosso dólar velho de guerra aí, né, pessoal, segue sem tendência, né? A gente já vem comentando isso há alguns meses, né? Ele está bem aqui no meio do movimento, pode subir, pode cair, o que for, graficamente aqui não está apontando nada, uma lateralidade muito grande aqui do dólar, né? Então, foi isso que eu mostrei agora, né? O Ibovespa, o dólar e o SP, tá? Em relação às carteiras de longo prazo, né, pessoal, que estão lá naquele relatório de performance, as nossas carteiras de ações com 10 minutos por mês, vocês conseguem acompanhar, são carteiras de baixo giro, bem diversificadas, não é para ficar trocando todo mês, pelo contrário, é pensando no longuíssimo prazo, todas elas com desempenhos fantásticos aí em relação aos benchmarks, tanto o Thiago Prux, que é uma carteira global, micro small caps, dividendo, que é a principal, está com quase 24% de alta esse ano, a top crescimento, e também a nossa carteira internacional. No mercado de ações, né, então estruturalmente a gente está bem posicionado, e eu quero comentar aqui, né, pessoal, de um dos setores que a gente vem repetindo aí desde 2020, né, que segue bastante interessante, tá? E para a gente tirar aquela questão, mas já subiu demais, não vou comprar, é aquela mesma coisa, já caiu demais, agora vai subir. Parem com isso, né, pessoal? Isso é uma questão que não faz sentido. É importante que o investidor de longo prazo, especialmente, ele olhe sempre para frente. Se a ação subiu 50% ou se ela caiu 50% nos últimos 12 meses, quer dizer muito pouco e às vezes nada em relação ao que está acontecendo com a empresa. O que a gente tem que olhar é daqui para frente. O histórico de variação de preço, esqueçam isso. Né? Eu dou como exemplo aqui as empresas petroleiras, que desde 2020 a gente está comentando que a demanda vem subindo muito forte, que a produção não vem subindo, as empresas grandes não estão investindo e que elas iriam aproveitar para pagar dividendos. E sempre vem aquela pessoa, mas já subiu demais. Ninguém sabe, né, pessoal, se vai subir ou cair, por isso que eu estou dizendo, esqueçam isso. Agora, a gente pega aqui os principais destaques de alta da Bolsa esse ano e a nossa principal recomendação da Capitalizo das carteiras de longo prazo é uma petroleira, né? Inclusive na minha carteira são 2 petroleiras as principais posições. Né? Se a gente pegar as principais altas, tem 3 petroleiras. A ConocoPhillips, 66% de alta. Aqui os BDRs da ExxonMobil. E lembrando que quem preferir, né, pessoal, ao invés de comprar os BDRs, pode comprar estoques lá fora também, não tem problema nenhum. 76% e a PetroRio também 76% de alta. Né? A gente tem a Kepler aqui do setor primário, é líder no segmento de silos, 77%. A Cury, né, uma construtora. A gente tem aqui a Cirela como um dos controladores da Cury, que é mais focado em média e baixa renda. Mills, né, que também passou por uma reestruturação grande nos últimos anos, é uma small cap, é líder aí no segmento de aluguel de plataformas, de equipamentos. E a BB Seguridade, que a gente vem comentando também, né, que vai continuar divulgando bons resultados. Claro que muita gente tem nos questionado em relação a essa questão de ingerência, mas é o que a gente já comentou várias vezes, né, pessoal? Se olhar o histórico de resultados da empresa, né, não tem isso. Claro que pode acontecer com qualquer empresa, né? Eu digo isso por causa do Banco do Brasil, que muita gente tem questionado, mas cada subsidiária da BB Seguridade tem um sócio privado. Então a gente tem que fazer uma avaliação profunda das coisas, não dá para fazer uma avaliação superficial e investir em função disso. O Bolsonaro vai ganhar, vai cair, o Lula vai ganhar, vai cair tudo, né? O Lula vai ganhar, vai subir tudo, o Bolsonaro vai ganhar, vai subir tudo. Não é assim, né, pessoal? Eu acho que muita gente tem feito uma avaliação equivocada e dessa forma não tem como a gente investir bem, né? Eu até fiz um vídeo essa semana falando dessa questão, se vai virar Argentina, Venezuela, enfim, a gente não acredita nisso, mas eu falei muito sobre a minha opinião, né? O quanto a gente tem oportunidades no Brasil, mas o quanto é importante também ter investimentos fora, tá? E a gente vê as petroleiras aqui dominando o ranking, né? 3, isso que tem outras petroleiras que a gente acompanha ou recomenda. Então é importante sim ter esse segmento na carteira, lembrando que já faz algum tempo que a gente recomenda a venda de Petrobras. A Petrobras possivelmente vai para outro caminho de aumentar investimentos, diminuir pagamento de dividendos, e aqui a gente não está entrando na questão se é certo, se é errado, se é bom ou não, isso aí é outra história, tá, pessoal? Mas no nosso entendimento, as grandes petroleiras, né, o que não é o caso de PetroRio, que é uma petroleira perto da Petrobras pequena, então ela pode apostar em crescimento agora, o Wahoo,
Albacora, mesmo não tendo ficado com Albacora Leste, e os outros campos aqui que tem para explorar, né? As petroleiras grandes estão no momento de pagar dividendos e fazer recompra de ações, né? Então a Petrobras está fora nesse sentido da nossa estratégia. A gente continua assim acreditando que o petróleo tem uma possibilidade grande de manter os preços e até se valorizar. Ah, Thiago, mas tem variação, estava em 100, foi para 80, foi para 90. É óbvio, né, pessoal? Tudo nessa vida tem variação, né? Eu posso chegar lá com 80 anos de idade, ter tido uma vida feliz, mas eu tive meus altos e baixos, e isso não é diferente para a Bolsa, não é diferente para qualquer mercado, especialmente o mercado de commodities, tá? Eu lembro também que a gente vai postergar, né, pessoal? Claro que não com 50%, mas com 40% de desconto, a nossa promoção de Black Friday. Informações aqui na descrição, cupom Black Cap. Trazendo aqui, né, pessoal, em relação à nossa carteira aí de FIIs e REITs, a gente gosta também de ter esse posicionamento em REITs, que são os primos americanos dos fundos imobiliários. Hoje a gente não tem concentração em nenhum segmento. Eu estou dizendo isso porque muita gente pergunta: ah, eu vou colocar tudo em fundo de papel, tudo corporativo, tudo em REITs. É legal ter essa diversificação, se vocês olharem como é importante ter essa diversificação. A nossa carteira está com mais do triplo da rentabilidade do IFIX desde o início dela, justamente por isso. Também é uma carteira aqui de baixo giro e hoje tem oportunidade em tudo que é lugar, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, tanto que todos os ativos da nossa carteira estão como recomendação de comprar, especialmente com a baixa agora. E outra coisa, né, pessoal, os ativos hoje são muito melhores do que eram antes, né? A gente vê a qualidade das gestoras aqui no Brasil. Claro que os REITs têm são mais encorpados, têm uma estrutura diferente, mas estão muito melhores, né? O mercado de São Paulo ali, quando a gente pega de lajes corporativas, logística também vai continuar crescendo, né, pessoal? Tem muita coisa boa e os de shopping aí continuam bastante baratos, tá? Vindo aqui para renda fixa, né, pessoal? A gente tem uma carteira de renda fixa e tem 3 carteiras diversificadas: a moderada, agressiva e a conservadora, que tem aí de tudo, né? Tem criptos, tem fundos imobiliários, tem ações, todas elas com o objetivo de bater o CDI, todas elas vêm batendo o CDI desde o início. E o que a gente tem aproveitado mais? Aumentar a exposição em títulos atrelados à inflação, né? Tem um monte de título, como eu falei, pagando 1 ponto alguma coisa, 1,2, 1,3 ao mês, sem imposto de renda na conta, né? Então é o momento de aproveitar, inclusive a gente vem aumentando a posição em inflação. Temos uma carteira de fundos de ações também. Essa carteira não teve grandes novidades, ela está subindo 2, 3% esse ano, porque ela é uma carteira diversificada. Tem mids ou small caps, tem ativos internacionais, tem dividendos, tem ativos maiores. Então a carteira aí está performando bem também no seu histórico, tá certo, pessoal? E para finalizar a questão dos criptos, né, pessoal, que vem caindo forte, a gente tem uma carteira de criptos. Lembrando que a gente não recomenda mais do que 7,5% da posição da carteira de vocês em criptos, sendo que nas nossas carteiras diversificadas é um percentual bem pequeno. A nossa carteira tem um histórico bem melhor do que o Bitcoin, mas como a gente já falou várias vezes, né, é interessante sim ter um pedacinho do capital, pelo menos em Bitcoin, 1%, 2% da carteira, né? A gente acredita que em algum momento isso volta a valorizar. O que não dá para fazer, né, pessoal, é o que muita gente faz, não só com o Bitcoin, mas qualquer ativo, que é comprar tudo. Eu vou comprar só isso aqui e coloca 100% do dinheiro naquilo lá. A gente sempre comenta que a diversificação é importante. Não dá para esquecer que a diversificação é o último almoço grátis do mercado, como diz o Marx, tá? Então é importante sim, é o Howard Marks, né? Não o Marx aí que tem gente que vai estar pensando. Então é importante, né, a gente sempre trabalhar com essa questão aí. Não, é o Markowitz, né? O Markowitz, não é o Marx aqui, desculpa. Então é importante a gente pensar sempre em relação a essa questão de diversificação. Lembro também, né, pessoal, que quem é cliente da Capitalismo tem uma série de vantagens, o Começando do Zero, onde a gente auxilia nesse processo de quem nunca montou uma carteira, quer montar sua carteira, o Help Invest, que é para aquele investidor que quer mandar os seus investimentos para avaliação, as mentorias, né, o atendimento sempre personalizado e tudo aqui, né, pessoal, o resultado comprovado, 100% de transparência e 100% de independência, que é muito importante para vocês ganharem dinheiro sem conflito de interesse. Como eu falei, os nossos contatos aqui na descrição. Mandem um e-mail, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, nos chame no WhatsApp. Mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!